Curve assim a sua fronte por um instante. Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, como sempre dizemos aqui, e sempre digo, que honra e privilégio pertencer ao único Deus, Deus da criação. Senhor, o Senhor é maravilhoso demais, tremendo. O Senhor sendo tão grande, tão glorioso. Os teus olhos percorrem a terra, mas o Senhor vai lá no coração, lá dentro do coração. Senhor, nos encontre com o coração preparado para receber a Tua palavra viva. E que o Senhor possa operar, Pai, que não haja impedimentos, Senhor, nem distração. Porque sabemos que o Senhor pode fazer num piscar de olhos, num instante, o que um ser humano, por mais sábio que seja, não faria uma vida inteira, Senhor. O Senhor pode livrar de todo mal, o Senhor pode curar das enfermidades, espírito, alma e corpo. Então que haja uma atenção total, Senhor, à presença viva do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, Senhor. Senhor, fale conosco. Nosso Deus é o nosso pedido. E desde já mais uma vez, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, lá no capítulo 5. Uma palavra maravilhosa. Na carta aos Efésios. Lá nas epístolas, lá atrás, depois daquelas grandes epístolas, né? Tem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas, aí logo vem Efésios. Então, na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 8. Vamos ler juntos? Todos achamos? Então vamos. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Interessante, né? É interessante e forte ao mesmo tempo. Então, o Senhor Deus nos mostra a simplicidade dos dois tempos, né, gente? É impressionante como há pessoas que, aceitando a Jesus, assim, não. Aceitaram a Jesus e assim, não mudei nada, não mudou nada. Então, o primeiro não abriu o coração, o segundo não recebeu Jesus de jeito nenhum. Porque quando ele entra. Ele é a luz do mundo. Bom, todos nós sabemos que, infelizmente, a desobediência de Adão, né, fez com que toda a humanidade ficasse separada de Deus. E em trevas. Essa é a questão. O Espírito de Deus se retirou de Adão. Quando a gente lembra que os dois primeiros filhos, Caim e Abel, né, o diabo logo entrou e um matou o outro, assassinou o outro. Vocês, em trevas mesmo. Né? Aí Jesus vem, pessoal. No Evangelho de João, a palavra de Jesus diz com toda clareza, eu sou a luz do mundo. E tem várias outras partes. Agora, o gostoso é o próprio Espírito de Deus, que é o autor das Escrituras, dizer que nós agora somos luz. Mas antes nós não éramos. Só que se agora nós somos luz, pessoal, nós temos que manter essa luz bem acesa. E não deixar que a chama se apague. Não deixar que ela perca a sua intensidade. Porque noutro tempo, vamos de novo, nós vamos, algumas vezes é necessário, porque noutro tempo erais trevas, outro tempo, pessoal. Como é que a pessoa pode dizer assim, não mudou nada? Não mudou porque não abriu o coração. Qualquer pessoa, pessoal, qualquer pessoa que abra o seu coração para a palavra, abra o coração, abra, ou seja, eu quero Deus, eu quero Jesus. Eu quero que Ele entre no meu coração, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero que Ele me dirija. E comece a ouvir a palavra. Como é que a fé vem? O que o apóstolo Paulo disse? A fé pelo ouvir. Ora, você ouve sobre o amor de Deus e não aprende a amá-lo também, não recebe o seu amor. Você ouve o poder de Deus, sobre o poder, você lê, você vê o Espírito de Deus se mostrando a você. Você vai permitir que as opressões te dominem,
Que o mal te domine? Claro que não. Claro que não. Então vamos aprender. Por quê? Noutro tempo éramos trevas. As trevas são ausência de luz. Então antes nós estávamos em trevas. Sim. A desobediência de Adão tirou o Espírito de Deus do ser humano. A presença de Deus saiu. Deus retirou a sua presença. O ser humano ficou vazio. Ficou uma casa em trevas. Por isso que o diabo atua com tanta força, com tanta violência na vida de tanta gente, pessoal. Olha, é difícil chegar alguém para Jesus com a vida maravilhosa. Ah, eu vim para Jesus porque eu ouvi e eu entendi, mas a minha vida é uma benção, a minha vida é maravilhosa. Eu já era cheio de paz, cheio de saúde, cheio de alegria. Ah, não vem me enganar. Sim ou não? Normalmente as pessoas chegam para Jesus com a vida toda destruída. Eu cheguei com a vida toda destruída. Normalmente a pessoa chega, né? Cheia de problemas e sofrimentos. Era trevas. Ou seja, as trevas dominaram. Trevas representam exatamente a presença maligna e a ausência do Senhor Jesus, do poder de Deus, da presença de Deus. Então nós temos que assumir o novo tempo. Nós temos que assumir esse novo tempo. Aceitamos a Jesus, não podemos mais aceitar as trevas, as investidas do diabo, as insinuações. Então vamos aqui aos exemplos claros e cristalinos das Escrituras. Vocês já leram no livro de Isaías, capítulo 53, que Jesus Cristo se fez maldição, que Ele se fez maldição em nosso lugar? Quem já leu isso? Se Ele se fez maldição, como é que eu posso aceitar maldição? Se Ele, Jesus Cristo, se fez maldição por nós. Porque o pronome lá é plural. Ou seja, não é para uma pessoa, é para todos que recebam a Jesus. Há uma guerra, pessoal. Há uma guerra. Há uma guerra. O diabo não tem esse nome por acaso, Satanás. Satanás significa adversário. Satanás, ele trabalha demais, pessoal, com os enganos. Gosta de enganar as pessoas, de dizer assim, ó. Eu falei ontem pela manhã que você vai orar. Se você não estiver muito ligado na palavra e consciente da presença do Espírito Santo, tem umas setas assim de mansinho, vai dizer assim, tá bancando bobo, não tem ninguém te ouvindo. Aí os bobinhos que não criaram raízes ainda, né, ou as criancinhas, abrem os olhos, ficam olhando e dizem, é mesmo, não tem ninguém aqui. Pronto, o diabo conseguiu tirar da oração. Conseguiu enganar. Aí não ora. Dali em diante fica fácil. Vem tormento, maus pensamentos, pressões. Uma coisa que Satanás gosta demais, pessoal, é de dizer ao ser humano que ele não vale nada. Toda pessoa que aceita Jesus tem que despertar para o valor que Deus dá, para o que Jesus Cristo fez e faz por cada um, gente. O diabo joga o ser humano para baixo. Jesus veio para levantar o caído. Ele veio para levantar quem está caído. Ele veio para quebrar cadeias, abrir verdadeiramente prisões. Vamos lembrar. Há poucas semanas atrás nós tivemos aqui um culto em que falamos da mulher encurvada. Quantos conhecem o fato? Jesus entrou na sinagoga e começou ensinando. Gente, os ensinamentos de Jesus são gloriosos demais, em extremo. Maravilhosos e fantásticos. Por quê? Porque eles te sentam, te posicionam naquilo que Deus fez de você. Pastora, minha vida nunca deu certo. Encontrou Jesus, tem que começar a dar certo. Por quê? Porque antes éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Luz no Senhor.
A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem, a sua. O pecado de Adão roubou a semelhança de Deus do ser humano. Semelhança da paz foi embora, semelhança do poder celestial foi embora, a imagem e semelhança de Deus foi embora. O diabo se aproveita, doença, fracasso, medo, dúvidas, pressões, perturbações. A pessoa vai. Tá aí o mundo. Quanta gente não aguentou tanta pressão da vida e deu cabo da vida. E Jesus morreu por aquela vida, esperando que alguém pregasse para ela, para ele recebê-la e levantá-la daquele fundo de poço, daquele buraco. A depressão parece um buraco fundo, sempre sem um poço sem fundo. Se alguém não correr para tirar aquela pessoa do fundo do buraco, se perde. Porque o diabo gosta de jogar o ser humano para baixo. Ele gosta de dizer na cabeça das pessoas que elas não valem nada. Que não adianta elas lutarem daqui e dali, que elas não valem nada. É uma guerra. Só que o Espírito de Deus, pela palavra, ele te equipa para essa guerra. Ele te capacita para essa guerra. E a coisa é linda, por quê? Porque quando você entende a palavra de Deus e quem você é em Cristo e o que Jesus fez de fato e de verdade, você não fecha a boca, você entra em oração e você assume. Você não aceita mais ser oprimido, oprimida. Jesus não disse para os discípulos, em meu nome expulsarão demônios? Então você tem que ver o que é opressão. O que é opressão? Aquilo que tira a tua paz, que tira o teu sossego, que rouba o teu sono. Entra na presença de Deus, ora sério a Deus e diga para o Senhor: Deus, Senhor, eu aceito que o Senhor fez de mim, o que o Senhor fez por mim lá no Calvário, e agora eu vou exigir que esse demônio vá embora, essa pressão vá embora da minha vida, essa dor, esses sintomas de pressão daqui ou dali. Mas às vezes o cristão não faz, pessoal. Aí fica oprimido. Quantas pessoas a gente recebe, eu já sou evangélico, mas sabe, eu sofro de pânico, eu sofro da síndrome do pânico, isso aqui. Peraí, você é filho do Deus Altíssimo, vamos lá, dá um basta aí para esse espírito opressor, esse espírito maligno. Antes nós éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Eu estou em Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas. A pessoa está em trevas, que ela não tem o conhecimento da verdade. Então ela não tem a luz do céu, a luz de Cristo. Uma das coisas que Jesus falou firmemente no Sermão da Montanha, ele disse: vós sois a luz do mundo. Quem lembra disso? Vós sois a luz do mundo. Ou seja, você que mostra o poder celestial ao mundo. Vai dizer: não aceite as opressões. Deus é teu Pai. Você tem o poder e o direito de usar o nome de Jesus. Repreenda isso. Mas é claro, você tem que estar numa unção diante de Deus. Isso é lógico. Quantos cristãos aceitam serem oprimidos e vão cada vez mais oprimidos? Quanta gente está trancada dentro de um quarto com angústia, literalmente perturbada de tanta confusão de pensamento, porque o diabo vem: você não vale nada, você não vai conseguir nada, isso aí não é para você, tua vida nunca deu certo. E tem cristão que não dá o basta nisso. Pessoal, os cultos são tremendos, meu irmão. Quando a unção desce, a unção desce. A unção desce. Uma jovem com uma carreira bonita casou-se e menos de um ano de casada, foi a gerente geral, foi a gerência geral. Outro tempo de graus dentro das áreas de trabalho. E a menina, olha gente, tem forças malignas que, se a pessoa se não for de Jesus, não tiver um entendimento bom e uma comunhão com Deus, o diabo engana feio. Bom, no dia que ela foi no dia que ela foi nomeada gerente geral, uma dor de cabeça se apoderou dela.
E no dia seguinte, parecia que a cabeça ia estourar. Segundo ela, parecia que a cabeça ia estourar. 1 ano de casada. Futuro bonito e brilhante. E aí, aquela dor de cabeça não passou. Aquela coisa, né? Toma remedinho, nada. Vai para o médico clínico, nada. Vai para o neuro e faz exames daqui e dali. Só que agora tinha uma voz na cabeça dela que dizia o seguinte. Tinha uma voz na cabeça dela que dizia: você tem um tumor na cabeça. Fez todos os exames todos, que a ciência oferecia. Isso tem 20 e poucos anos. Deu nada, não tinha nada. A opressão foi tão violenta, que ela tinha medo de ir para o trabalho e morrer. Sabe, o diabo falava na mente dela: você tem um tumor na cabeça. E ela pensava, o raciocínio dela era: a qualquer momento esse tumor estoura e eu vou morrer. Então é melhor ficar dentro de casa. O que o diabo conseguiu? Acabar com a carreira e com a vida dela. Bom, para você imaginar, a vida começou a cair desse jeito. A sogra era de Jesus, tentava falar de Jesus, aquela coisa de não parar para ouvir com o coração aberto. Por fim, não tinha mais condição de fazer nada dentro de casa, não tinha condição de sair para o trabalho, ficou trancada dentro do quarto. A solução que o marido viu foi, pediu à mãe, para a mãe cuidar dela, desfez do apartamento e foi para casa, para o antigo quarto dele, casa confortável e tal, e foi lá para morar com a sogra e a sogra cuidando. Ficava deitada na cama, a dor não passava, todo tipo de tratamento, não dava nada, todos os exames não acusavam nada, não tinha diagnóstico, não tinha nada, mas a voz não saía da cabeça dela. Pessoal, isso durou 5 anos. Essa moça ficou na pele e no osso, até que com muita luta a sogra conseguiu convencê-la a participar de um culto nosso, na Clarimundo de Melo. Um certo domingo, chego eu na igreja, exatamente o dia que a moça está lá. Não sei de nada, não conheço a família, a sogra não era membro da nossa igreja. E aí a moça está lá no culto, grudada na sogra, pavor, medo de tudo. E eu subo no altar e falei: pessoal, hoje vai ser um dia muito especial, porque nós vamos fazer uma faxina de pensamentos. Eu nem sabia nada. Dei a palavra para ter o cuidado com os pensamentos, dizer, vigia teus pensamentos, porque o diabo gosta demais de jogar setas inflamadas, são os dardos inflamados, aquela seta com aquelas palavras atormentadoras, perturbadoras, que vão tentar te jogar lá para baixo, dizer que você não vale nada, que você é um doente, que você é perturbado, que você vai terminar louco num sanatório, que você vai cair na rua e vai morrer. Pronto, começou a mexer. Pessoal, de repente falei: quer saber uma coisa? Vamos orar. Quando abrimos a boca, Jesus, ajuda a cada um que está aqui a limpar seus pensamentos e todo o demônio. Pessoal, tem gente aqui que estava lá. Muitas reações, muitas manifestações, mas essa moça foi que chamou mais atenção, no fundo da igreja. Mas o demônio dava um grito, deu um grito tão violento e berrou assim: eu faço mesmo ela pensar que tem um tumor na cabeça, se vangloriando e batendo no peito dela com as próprias mãos da moça, batia com força. Eu faço ela pensar que ela tem um tumor na cabeça. Aí dava aquela gargalhada e eu botei ela doidinha, louquinha. Mas ela ouviu a palavra. Ela ouviu a palavra. Você sabe, quem veio quarta-feira? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ela comeu o pão da vida. O pão da vida. Coisa simples, né, gente? O pão, ele é impressionante, porque o pão da vida. Falei quarta-feira aqui, né? Você passou horas e horas sem comer nada e foi para um lugar que não tem onde comprar nada, não tem onde comer, e você tá, sabe, a fome, misericórdia. Aí, de repente, você encontra um lugar com um sanduíche. Você diz assim: um sanduíche eu vou comer. Quando você põe o sanduíche para dentro, a primeira coisa que acontece, acabou aquele desespero, daquela fome,
vem uma sensação de saciedade. O estômago logo se acalma, sim ou não? Fica calminho, fica, não fica? O pão sacia. Representação de saciedade, saciedade. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Pessoal, a moça ficou liberta, foi para casa, dormiu um sono tranquilo, mente normal, acabou o medo, acabaram os maus pensamentos. A moça foi se recuperando. Olha, 5 anos de tratamento. Estava em tratamento psiquiátrico. Fazia mais de 4 anos e meio. Psiquiatria. O neuro. Todo mundo que acompanhava. Ninguém entendeu nada. Por quê? Voltou o apetite, voltou a dinâmica dela, a vontade de voltar ao trabalho, pensamentos tranquilos. Só que agora, ela estava grudadinha com Jesus. Cumpriu-se esses 2 tempos. Porque antes era trevas. E agora? No Senhor. Quero te falar desse no Senhor. O ser humano é uma máquina fantástica, criada por Deus. Fantástica. O ser humano é uma máquina fantástica. Se você imaginar quantos especialistas são necessários para cuidar de um corpo. Sim ou não? Sim ou não? Imagina. E o seu Deus que criou, né? Então vamos lá. Você compra uma máquina, um equipamento eletroeletrônico fantástico, maravilhoso, potente, super potente. Mas ele depende da energia elétrica. E faltou energia. Você não tem energia e não tem energia e vai faltar energia e alguns dias sem energia. Aquele equipamento serve para quê agora? Para nada. Perfeito, bonito, caro. Eu não estou dizendo que o ser humano é um equipamento. Mas se ele não se unir a Jesus, ouvindo a palavra, para despertar quem realmente é como filho de Deus, como filha de Deus, com o poder celestial, o diabo brinca. Sabe por que ele brinca, pessoal? Porque, infelizmente, muita gente que aceita Jesus não se esforça por conhecer melhor a Deus, para se conhecer também. Quantas pessoas, gente, que têm planos e projetos, mas o bicho vem de mansinho e diz assim, isso não é para você, você não vai conseguir. Quanta gente mais desmonta e não dá um passo avante. Aí o diabo diz assim, consegui. Ou seja, atrofiei, aprisionei, joguei para baixo. Noutro tempo nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Assim como aquele aparelho não funciona sem energia elétrica, o ser humano não dá um passo para vitórias sem o poder celestial, porque o diabo vai tentar impedir. Por isso que eu disse que é uma guerra. Às vezes o cristão não leva uma vida de oração fervorosa. Ele tem planos e não os coloca diante de Deus. Sai contando para um, para outro, para outro. A força da inveja entra, enfraquece e cai. O caso dessa moça que eu falei. Posteriormente, conversando com a sogra, quando ela me contou o fato e disse, olha, pastora, no dia que ela foi a gerente geral, ela já chegou em casa com uma dor de cabeça tão forte que ninguém entendeu nada. Tipo, ela nunca tinha tido dor de cabeça e tal, mas não daquela forma. Era dor de gritar, de chorar, da gente correr com ela para o hospital. E dali começou aquela série de exames. E depois de tanto tempo, pesquisando e passa na mão de um de outro, nada, não constava nada. Não atestava nada, exame nenhum, nada, não tinha materialidade de nada. Mas tinha uma voz na cabeça dela que dizia que ela tinha um tumor na cabeça. Você vê o que é treva, o que é a força demoníaca para enganar uma pessoa. O ser humano, eu não estou dizendo que ele é uma máquina, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E sem o poder de Deus, ele não tem a força necessária para chegar onde Deus quer que ele chegue. Deus, ele tem um caminho para você.
Para você chegar, você tem que ser com o poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz, revesti-vos do poder de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. O Espírito Santo está sempre dizendo, anima-te. Aí você lê, você diz assim, por que eu não atentei mais para isso? Por quê? Por que eu me deixei enganar por esse pensamento assim, por aquele pensamento? Satanás, ele é bandido demais. Ele gosta de negociar quando a pessoa não se firma bem na palavra de Deus. Quando não põe a palavra no coração e firma no seu pensamento. Quando a pessoa, infelizmente, eu digo, gente, tem que criar raízes espirituais. Você vê os temporais que batem por aí, que derrubam árvores centenárias. Mas tem algumas que aguentam tão firme que você fica impressionado. Você diz assim, misericórdia. Passou uma tempestade, passou quase que um ciclone. A árvore, ela se dobrou, o vento passou, aquela fúria passou. Daqui a pouco ela está em pezinha de novo. Você diz, ué. Porque ela tem raízes profundas. Porque ela está forte. Ela absorveu bem os nutrientes. Você tem que mergulhar na palavra, naquilo que Deus tem falado com você. Colocar aqui dentro e colocar aqui, pessoal. Porque se o diabo puder, ele vai dizer para um, você é doente, não tem cura. Ele vai dizer para o outro, você é muito fraquinho, você não vai conseguir. Ele vai dizer para o outro, ó, essa bênção nem de longe te pertence. O bicho gosta disso. Satanás faz tudo para jogar o ser humano para baixo. Hoje eu recebi uma pessoa aqui, irmãos. Chegou que parecia, sabe, uma planta que precisava de sol, não tomou sol, que precisava de água e ficou desidratada e foi curvando e caindo? Pois é. Aí a pessoa vira para a pastora Suzana e diz, eu já estou pensando mesmo no fim da vida, eu peguei tudo e passei tudo para os outros, ou seja, eu passei uma procuração e aí se agora, pois é, agora não me deixam fazer nada, sair para canto nenhum, e se agora eu quero fazer e não posso, pois é. Quando você ouve a Deus, o seu Criador, você ouve o seu melhor amigo, porque ele tem prazer na tua vida. Deixa eu mostrar para vocês. Todos aqui sabem que dentro do segmento do judaísmo havia um grupo grande, o maior grupo era o dos fariseus. Fariseu tem esse nome. Às vezes as pessoas assim, meio que hipócritas têm tem essa nomenclatura, não é por acaso. Fulano é um fariseu, ou seja, manda os outros fazer, mas não faz. Essa coisa, né? Tem aparência religiosa, mas de Deus não tem nada. Aquela coisa assim. E eles atacavam muito a Jesus, mas muito mesmo. E Jesus chegou um momento e rasgou o verbo com eles. Por quê? Porque eles negavam, eles não suportavam ouvir que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus. E era. Ele disse, o que eu falo é a verdade, eu só digo o que meu pai me mandou fazer e me mandou dizer. Bom, Jesus rasgou o verbo, mas Jesus mostrou quem é o diabo. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 8. No capítulo 8, no versículo 44. E Jesus falou com os fariseus depois que eles o atacaram bastante. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Quem lê comigo, gente? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Dá uma paradinha. Quem Jesus está falando do diabo? Que não há o quê? O diabo não tem verdade nenhuma? Não. Olha só, gente. Olha o que ele faz com as pessoas quando as domina. Foi o caso dessa moça de quem eu falei. 5 anos, viu, pessoal? Essa moça ficou trancada dentro de um quarto por 5 anos. Perfeita, não tinha nada. Tinha um demônio que falava na mente dela. Ela não tinha nada. Ela se tornou uma prisioneira de Satanás. Vós tendes por pai, Jesus falando com os fariseus. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Dá uma paradinha. Ele foi o quê? Homicida.
Quem gosta de acabar com a vida das pessoas, principalmente violentamente, é Satanás. Nunca atribua a Deus uma desgraça. Por isso que dizemos, procure conhecer, entender a palavra de Deus, as coisas de Deus. Você vai ver a mudança de vida rapidamente. Então, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A voz na cabeça da moça dizia, a voz dizia exatamente isso. Você tem um tumor na cabeça, você vai morrer a qualquer momento. Ela ficava esperando o tumor estourar, tumor que não existia. Moça inteligente, senão não chegaria gerente geral de um banco, de uma agência bancária. E aí? Pois é, mas o diabo enganou. Falava na mente dela. E ele dizia que se ela saísse, podia cair morta na rua. Se ela tentasse voltar ao trabalho, ia ser frustrada, que ela tinha pouco tempo de vida. Aquilo era dia e noite. Ela se tornou o quê? Prisioneira de Satanás. O que mais? Prisioneira de tormento. Prisioneira de tormento. E 5 anos com dor, uma dor que ninguém deu jeito. Num domingo, num culto, Clarimundo de Melo. Um culto em que falamos sobre vigiar os pensamentos, cuidado com vozes na cabeça, cuidado com aquilo que Deus não te deu, não fez de você, não fez você para o fracasso, para a derrota, para a doença, nem para a desgraça. Mas eu mostrei tudo na Bíblia. E ela ouviu a verdade. E ficou liberta naquele dia. E aí em pouco tempo, pessoal. Chegou em casa, dormiu, tomou banho, dormiu como não dormia há 5 anos. Recuperou a vida. Até conseguir se reorganizar, para dizer assim, para voltou ao mercado de trabalho. Mas é a dificuldade para se livrar de um diagnóstico psiquiátrico. Porque agora ela tinha um registro de psiquiatria. Ou seja, paciente psiquiátrica. Vocês estão vendo o que o diabo faz? Ele arrebenta com a vida das pessoas. Ele mancha aquela pessoa. Ele aprisiona as pessoas. Por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus. De você se conhecer dentro da palavra, saber quem você é em Cristo. Por isso que você leu, noutro tempo éreis trevas, noutro tempo. Ou seja, naquele tempo o diabo podia enganar, porque você estava entre... Agora não. Agora sois luz no Senhor. Ou seja, a tua luz é Jesus Cristo, a tua luz é a palavra de Deus, é o que Deus mostra quem você é, o que Ele fez por você. Assuma isso e não deixe mais o bicho te enganar, o diabo te enganar, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Se Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, não foi para o ser humano ser oprimido. Eu me impressiono. Hoje, por exemplo, alguém me fez um pedido de oração pelos nossos meios de comunicação. Por uma pessoa da família que caiu com uma enfermidade grave. E eu perguntei, essa pessoa já é salva? Ao menos já tem salvação? Já conhece Jesus? Não. E vem pior. Por quê? Porque não adianta tentar dizer para ela, para essa pessoa, que Jesus Cristo a curou no Calvário, porque ela diz que é Deus quem coloca a doença. Então disso nós vamos perder tempo, porque nós vamos orar, ela não vai dizer que Jesus a curou, vai dizer que Deus colocou a doença. E aí? Quem é que vai curar? Pois é, pessoal. Então vamos trabalhar isso, nós vamos orar sim, mas para o diabo parar de enganá-la. Então a senhora fala com ela que Jesus Cristo lá no Calvário, leia para ela. Pode ter certeza, Jesus vai honrar a senhora e vai nos honrar. Diga graças a Deus. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Senhor, o Senhor mostrou com toda a clareza os 2 tempos.
Ah, Senhor, que privilégio. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas agora o Senhor então alertando e dizendo: noutro tempo vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. E eu penso sempre, Senhor, que é como se liga uma tomada. Como se liga uma tomada. E no momento em que aquela força energética passa, bota aquele equipamento para funcionar. No momento que alguém ouve a tua palavra e a recebe dentro do coração, com certeza, Senhor, com alegria, e não deixa mais, Senhor, os pensamentos malignos, negativos trabalharem, então o Senhor já pode operar. O Senhor é lindo, maravilhoso. Por isso que todos os doentes que foram ao Senhor Jesus foram curados. As pessoas possuídas e oprimidas foram libertadas. As cadeias se quebraram. E quando contemplamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vemos que a humanidade perde tempo em não buscar o Senhor, em não receber as palavras do Senhor, palavras de vida, palavras que dão saúde, palavras que enchem de paz. Senhor, é a tua presença que ilumina, Senhor. Ilumina a vida, ilumina os caminhos. Como é feliz, Senhor, quem saiu das trevas. E o Senhor acaba de nos dizer: antes eram trevas, agora sois luz no Senhor. Jesus, muito obrigada. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Obrigada, Jesus.